E aí, Fael aqui. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que vocês estão achando. A história começa quando uma jovem garota é deixada completamente sozinha após um grupo de goblins atacar a carruagem que ela estava. Os goblins se prepararam para acabar com sua vida também, mas um garoto misterioso aparece para protegê-la. Anos depois, nosso protagonista, Laust, é questionado se ele gostaria de entrar no grupo de uma garota, e todos ao seu redor ficam chocados ao ver que a garota quer se juntar a ele. Laust também fica surpreso. Então a garota aponta que o cartaz dele está claramente pedindo para recrutar pessoas para o seu grupo. Esta garota insiste em se juntar a ele e declara que é uma artista marcial. Lau se apresenta como uma espécie de curandeiro, mas uma funcionária da Guilda dos Aventureiros corre para impedir a garota de cometer o maior erro de sua vida. O nome dela é Anne, e ela avisa a garota chamada Naru para não entrar no grupo de Laos. Anne revela que esse rapaz recebeu o apelido de Laos, ou incompetente. Ele é um curandeiro, mas só consegue usar a magia básica chamada cura. Ele é um órfão de labirinto e, como as outras crianças sem pais, cresceu como um aventureiro. No entanto, mesmo depois de todos esses anos, Laos ainda não consegue usar uma magia diária ou feitiço de cura avançado. Ele é conhecido por todos como um fracasso absoluto de ser humano. Apesar de tudo isso, Laos conseguiu entrar em um grupo chamado Espada Relâmpago, mas recentemente ele foi expulso por não conseguir usar magia de desintoxicação. Todos sabem o quão competente ele é, por isso ninguém nunca o convida para se juntar a seus grupos. An adverte que Naru nunca conseguirá ganhar dinheiro se fizer um grupo com Laos, mas Naru revela que já tem bastante dinheiro. An entra em pânico ao ver o quanto dinheiro Naru está carregando, e explica que a maioria dos aventureiros da cidade são bandidos. Todos parecem bastante ameaçadores, então An diz a Naru para nunca mostrar grandes quantias de dinheiro. Naru agradece gentilmente, e An percebe que ela é bem novata nessas coisas de aventureiro. An se oferece para apresentar Naru a um bom grupo de iniciantes, mas a pequena vigarista diz que terá que cobrar por seus serviços. Surpreendentemente, Naru rejeita a golpista porque ela queria se juntar ao grupo de Laos há muito tempo. Laos e Naru vão assinar alguns papéis para oficializar seu grupo, e Naru encara intensamente Laos. Por algum motivo, ela admira muito e está aliviada por finalmente encontrá-lo novamente. A pequena esquisita fica assustada quando Laos pede para ela assinar seu nome, mas ela se recompõe. Laos paga a taxa da guilda e seu grupo será oficial. Lá fora, Laos explica que ninguém jamais explorou a parte mais profunda do labirinto de Mermit. Ainda há muito mistério dentro, e ninguém sabe quem é o chefe final. Muitos aventureiros têm o sonho de encontrar grandes riquezas lá dentro, então se reuniram na cidade de Mermit, tornando-se uma das maiores cidades da nação. Laos é um psicopata porque quer ir diretamente para o labirinto, então Naruto se pergunta se isso é realmente sensato, já que formaram o grupo apenas algumas horas atrás. Além disso, antes de sair, An disse a Laos que ele só poderia levar Naruto nas planícies, já que ela ainda é novata. O labirinto vaza poder mágico em alguns pontos ao redor, fazendo que os monstros apareçam. As planícies são desses lugares, mas apenas monstros fracos surgem lá, tornando o melhor local para iniciantes. No entanto, o lugar é muito extenso e encontrar monstros pode ser difícil. O labirinto é o oposto, pois ele está repleto de monstros, que é exatamente o que Laos procura. Ele garante a Naru que eles não terão problemas, desde que não avance muito fundo, o que ele ainda pode cuidar das coisas se a situação ficarem ruim. Laos está estranhamente confiante para um curandeiro, mas ele minimiza e eles seguem em frente. Quando chegam, Naru insiste em tomar a dianteira, como artista marcial. É natural que Laos se apoie por trás como um curandeiro. Laos fica contente com sua confiança, mas se pergunta se ela realmente sabe lutar. Naru logo prova sua habilidade derrotando um grupo de goblins e pressionando Laos. Ele explica que a guilda compra as pedras mágicas deixando pelos monstros, que é como a maioria dos aventureiros ganha vida. As pedras são valiosas porque podem ser usadas para várias coisas, mas Laos destaca que Naru já deveria saber disso, mesmo sendo uma iniciante. Infelizmente, as pedras mágicas de goblins não valem muito, então eles precisam derrotar monstros mais poderosos para obter lucros maiores. Eles concordam em ir mais fundo no labirinto para ganhar mais dinheiro, com Naru encarregada de proteger o frágil curandeiro. Momentos depois, é Laos quem protege Naru, impedindo-a de pisar em uma armadilha. Ele mostra onde estaria o túmulo dela e explica que a salvou porque notou a diferença nas cores das pedras. Encontrar armadilhas geralmente é trabalho de um ladrão, então Naru se pergunta como Laos conseguiu fazer isso sendo um curandeiro. Laos simplesmente explica que já é um aventureiro há muito tempo e adquiriu algumas habilidades ao longo do caminho. Mais fundo no labirinto, eles avistam um orc, que não deveria estar nesse nível do labirinto. Os orcs são demônios de nível intermediário e seus corpos robustos os tornam difíceis de derrotar. Seu poder é equivalente ao de monstros de níveis inferiores do labirinto, então eles nunca deveriam aparecer nos níveis superiores. Naruto se pergunta se é hora de fugir, mas Laos está confiante que pode derrotá-lo se trabalharem juntos. Ele não quer forçá-la, mas ela surpreendentemente concorda, confiando em seu julgamento.
Naru começa a luta, mas se surpreende quando seu primeiro ataque parece estar chutando uma parede de tijolos. Felizmente, a besta é lenta, mas Naru ainda sofre alguns danos. A luta rapidamente piora quando ela fica encurralada, mas, surpreendentemente, a besta não conseguiu finalizá-la. Nesse momento, Naru só consegue observar, chocada, enquanto Laos a resgata cravando sua espada no peito do orc. Laos fica aliviado ao ver que Naru está bem, mas ela se pergunta se Laos é realmente apenas um curandeiro. Laos desconversa mais uma vez, explicando que seus anos de experiência como aventureiro o levaram a aprender algumas técnicas de combate corpo a corpo. Naru comenta que o ataque dele não parecia uma luta simples, mas Laos a distrai apontando que ela está ferida. Naru não se preocupa muito, mas Laos, tendo curandeiro nato, sabe que até menores ferimentos precisam ser tratados adequadamente. Apesar dela insistir que está bem, Laos a cura de qualquer maneira. A pedra mágica deixada pelo orc é muito maior do que a dos goblins e contém muito mais poder mágico, o que significa que valerá muito mais. Laos explica que já viu o suficiente em termos de habilidade de luta de Naru, e eles ganharam uma boa quantidade de dinheiro, então podem voltar para casa agora. No entanto, ele deixa a decisão para Naru, que diz que ainda pode lutar. Os dois continuam caçando. Mais tarde, Anne fica espantada com a quantidade de monstros que eles derrotaram em um dia. Ela percebe que Laos deve ter levado ela para o labirinto, e, o pior, é que ele ter uma pedra de orc significa que ele levou para os níveis intermediários. Laos a corrige, dizendo que eles foram apenas níveis superiores, mas o orc não deveria estar lá. Isso coincide com o que outros aventureiros têm relatado, e até os superiores são ocupados, sugerindo que algo estranho está acontecendo no labirinto. O humor de Anne muda, e ela fica animada para pagar pelas pedras mágicas. Naru acha estranha a empolgação dela, então Lash explica que os funcionários da guilda recebem um aumento de salário quando compram pedras mágicas dos aventureiros pelos quais são responsáveis. Quanto mais o aventureiro ganha, mais Anne ganha. Laos fica chocado ao saber o quanto eles recebem, e Anne o lembra de dividir com Naru. Laos, é claro, não esqueceria, mas fica surpreso que, mesmo depois de dividir, ainda seja 10 vezes mais do que ele já ganhou. Ele entra em uma breve depressão percebendo o que significa. Anne explica a Naru que, quando Laos fazia parte do grupo Espada Relâmpago, eles o enganavam, tirando sua parte justa da recompensa. Naru fica furiosa e exige que a guilda faça alguma coisa a respeito. Laos, no entanto, decide deixar para lá, pois está feliz com seu novo grupo e quer seguir em frente. Quando eles saem, um homem misterioso os observa de longe. Mais tarde, a gananciosa Anne conta alegremente seus ganhos, mas é surpreendida por seu chefe, Handsome. Ele espera que Anne não tenha ajudado Laos a encontrar um novo grupo. Anne garante que não tem a habilidade extremamente poderosa de convencer alguém a se juntar ao grupo de Laos, mas explica que viu uma garota que viu algo especial em Laos. Handsome parece saber quem é a garota de cabelo azul, o que o preocupa por algum motivo. Naquela noite, Laos fica surpreso ao descobrir que a notícia de que ele tem um novo grupo já se espalhou pela cidade. Como Laos é conhecido como o Incompetente, é bastante famoso, encontrar alguém disposto a se juntar a seu grupo é bastante novidade. Laos se prepara para reservar um quarto, e Naru fica assustada com a ideia de compartilhar um quarto. Laos decide que eles deveriam dormir em quartos separados, o que parece desapontador para Naru. Eles seguem para seus quartos naquela noite, e Naru reflete sobre quando foi curada por Laos. Acontece que Naru era a garota na carruagem, e Laos foi quem a resgatou. Ela havia ficado grata que ele a curou, mas Laos se desculpou por não ter conseguido fazer mais. Apesar disso, Naru permaneceu incrivelmente positiva, mesmo com a sugestão de que os goblins haviam matado todos os outros na carruagem. Ela não parecia se importar, e em vez disso jurou se tornar uma aventureira. Naru queria se juntar ao grupo de Laos desde aquele momento e prometeu protegê-lo. Ela treinou intensamente desde então, esperando pela oportunidade de estar com Laos novamente. Quando viu que ele havia sido expulso de seu grupo, ela correu para a cidade. Agora, a pequena perseguidora está satisfeita que seu plano funcionou perfeitamente. Eles formaram um grupo e até derrotaram um orc juntos. Ela está fazendo tudo por ele, mas sente tristeza ao pensar que Laos não o reconheceu. Isso é incompreensível, já que a aparência mudou bastante, mas isso não é o único aspecto que mudou. Laos está muito mais forte agora, e parece que ele não precisa de mais sua proteção. Naru afasta sua depressão, e se lembra da promessa que fez de proteger Laos, não importa o que aconteça. Revigorada, ela se prepara para dormir, mas uma pergunta ainda permanece em sua mente. Ela não consegue entender por que as pessoas chamam Laos de incompetente, quando na verdade ele é tão poderoso. Olhando para trás, vemos como o antigo grupo de Laos estava em péssimo estado depois de ser devastado por um dragão temível. Laos curou a garota, mas não conseguiu desintoxicá-la. Ele garantiu a ela que o veneno sumiria se ela apenas descansasse um pouco, mas isso irritou a garota. O grupo começou a se desintegrar porque o líder precisava dela na batalha, mas a garota não estava em condições de lutar. O grupo continuou discutindo porque Laos disse que precisariam de antídotos, mas eles não tinham dinheiro para comprá-los. O líder chamou Laos de um pedaço de lixo inútil e ordenou que sua maga atacasse com toda a magia que tinha.
Sua bola de fogo apenas enfureceu ainda mais a besta aterrorizante. Então o líder do grupo ficou frustrado com a incompetência de sua equipe. Ele percebeu que ninguém seria capaz de liderar um grupo de perdedores, então recuou e recomendou a todos que fizessem o mesmo. A maga fugiu imediatamente, e Laos ajudou a garota ferida. Depois disso, Laos foi expulso do grupo Espada Relâmpago. Ele levou toda a culpa por terem falhado em derrotar a Hydra, sendo expulso por ser um curandeiro defeituoso. Laos apontou que eles falharam, porque todos estavam festejando na noite anterior, mas isso só gerou mais discussões. O líder decidiu que a maga escolheria quem seria o culpado, mas ela ficou intimidada e a culpa foi colocada em Laos. Voltando ao presente, Laos acorda e pensa em como essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ele. 6 anos atrás, o título de Laos como curandeiro mais incompetente já era bem conhecido. No entanto, Laos nunca desistiu de querer se tornar um grande aventureiro. Um grupo ofereceu-lhe a chance de se juntar a eles, então Laos aceitou com entusiasmo. Infelizmente, acabou que eles não precisavam de um curandeiro. O que queriam era uma isca viva para atrair a atenção dos monstros. É comum que órfãos de labirinto como Laos sejam usados como isca viva, mas ele nem mesmo era bom nisso, e o grupo foi eliminado. Laos sempre odiou a dor e desprezava a morte, mas quando viu uma jovem garota em perigo, ele deixou tudo isso de lado. Até hoje, Laos não tem certeza do porquê foi ajudá-la. Ele lutou contra goblins o melhor que pôde, mas acabou sendo nocauteado. Quando acordou, Laos percebeu que não foi ele quem salvou a garota, foi um grupo de cavaleiros, o que significava que ele ainda era um incompetente. No entanto, essa não foi a forma como a garotinha viu as coisas. Ela agradeceu a Laos, pois, se não fosse por ele, eles não teriam sobrevivido o suficiente para que a ajuda chegasse. Laos a curou, mas a garota ficou horrorizada ao ver o quão mal ele havia sido tratado. Sua simpatia fez chorar por Laos, e ela tomou uma decisão. Ela jurou se tornar uma aventureira. Ela poderia se unir a Laos e protegê-lo. A garota vinha de uma família nobre, o que significava que ela nunca poderia se tornar aventureira. Laos sabia disso muito bem, mas suas palavras ainda o encorajaram, e ele decidiu continuar tentando se tornar um grande aventureiro. Eventualmente, ele encontrou um mestre e começou a treinar. Ele aprendeu apenas as técnicas de cura mais básicas, mas também adquiriu muitas outras habilidades essenciais para um aventureiro. Com o tempo, Laos ganhou a confiança de que havia se tornado um grande aventureiro, e foi então que ele se juntou ao grupo Espada Relâmpago. Laos dá o crédito à pequena garota, pois foram suas palavras que o impediram de desistir de se tornar um aventureiro. Ele acabou de pensar nela agora, porque estava pensando em desistir novamente, depois de ser expulso do Espada Relâmpago. Laos está feliz por não ter desistido, pois ao contrário, ele nunca teria conhecido Naru. Nesse momento, Naru vem vê-lo, e os dois vão tomar café da manhã. Depois disso, eles seguem para o labirinto, onde planejam ir mais fundo. Eles chegam a um círculo de teletransporte, e é a primeira vez que Naru vê um. Todo labirinto tem um, e Naru se pergunta se ele podia enviá-los para qualquer lugar. Laos deve explicar à garota desinformada que os círculos de teletransporte só podem levá-los a outros lugares que também têm um círculo. Naru pensa que os círculos de teletransporte deveriam ser instalados diretamente dentro da cidade, mas percebe que isso apenas facilitaria o ataque de monstros às pessoas. Laos a corrige novamente, explicando que monstros nem sequer podem usar o círculo de teletransporte. A razão pelo qual os círculos de teletransporte não estão na cidade é porque a habilidade necessária para criá-los foi perdida há centenas de anos, e não há ninguém que saiba fazer novos. Os dois usam círculos de teletransporte e chegam ao nível médio do labirinto. Os monstros que aparecem aqui são muito poderosos, então terão que ser cuidadosos. Eventualmente eles encontram alguns monstros, mas o ataque de Naru não funciona. Laos explica que é porque ele está lutando contra um Lich, e ele não tem forma física. É um tipo de monstro que se transformou a partir de um espírito, então ataques físicos são ineficazes contra ele. Monstros assim serão complicados para pessoas como eles, que não podem usar magia, então ele acha que deveriam fugir. Naru se recusa, porque está confiante que pode derrotá-lo. Os dois elaboram um plano, então Laos chama a atenção do Lich e o atrai para Naru. Com treinamento extremo, alguns humanos conseguem manipular o poder de Ki em seus corpos. Artistas marciais como Naru, que praticam por anos, são capazes de fazer isso. Esse Ki permite que o usuário até ataque espírito como o Lich. Naru, essa técnica destrói completamente o Lich. Os dois heróis comemoram, mas Naru está ferida. Laos usa uma ferramenta mágica que amplifica os efeitos de cura, e ele cura Naru. As pedras mágicas encontradas por aventureiros acabam nas mãos de artesãos, que transformam em ferramentas mágicas. O Lich que eles acabaram de derrotar deixou um núcleo mágico, e Naru se pergunta por quanto ele será vendido quando voltarem à guilda. A atendente, novamente surpreendida e grata pelas pedras mágicas que a dupla trouxe para ela, após receber uma quantia inesperada de dinheiro, os dois voltam para a cidade. Eles se deparam com grande discussão, e Laos explica que muitos aventureiros têm se envolvido em brigas recentemente. Muitos aventureiros encrencreiros começaram a aparecer, e isso está começando a perturbar a paz da cidade.
Laos determina que não há nada que eles possam fazer sobre isso, então deveriam apenas se esbaldar em uma refeição sofisticada. A garçonete se pergunta se eles realmente podem pagar por uma refeição tão cara, mas ele diz que está tudo bem e pede para ela trazer cerveja. Naru quer se entregar ao luxo também, mas a garçonete Mirim explica que eles não vendem álcool para menores de idade. Enquanto eles festejam, Naru decide perguntar sobre algo que vem pensando. Ela viu uma estrutura muito alta na cidade, mas que não tem entrada nem janelas. Não parece ser um monumento, e há várias outras estruturas semelhantes na cidade. Laos também não sabe o que são, mas já perguntou a alguns moradores. O artesão lhe disse que eles são responsáveis pela construção, mas nem eles sabem o que é. O mais estranho é que ninguém sabe quem é o cliente que está pagando por isso. O projeto da estrutura e o pagamento foram trazidos por um agente, e até por trás desse agente havia outro agente. Há uma cadeia de agentes envolvidos, o que deixa bem claro que a pessoa por trás não quer ser encontrada. A estrutura não incomoda ninguém, então as pessoas não questionam muito. Laos pensa que deveria ser construída uma muralha ao redor da cidade, mas Naru prefere a cidade do jeito que está. Laos aponta que eles são muito vulneráveis a uma invasão, mas Naru surpreendentemente diz que não há necessidade de proteção. Há mais aventureiro nessa cidade do que em qualquer uma outra que ela já viu, então ladrões e monstros não teriam chance durante uma invasão. Mais tarde, os dois vão dormir. Naru quer dizer algo a Laos, mas acaba desistindo. Ela pensa em como deveriam dividir o quarto, mas não consegue se expressar. Laos, por sua vez, pensa como é bom ter uma companheira. Ele se pergunta se a garota que conheceu anos atrás aparecerá, mas, de qualquer forma, ele dá o crédito a ela por ajudá-la a chegar tão longe como aventureiro. No dia seguinte, o líder do Espada Relâmpago apresenta uma nova curandeira à equipe. A garota se apresenta, mas os outros não estão muito animados. O líder, por outro lado, é extremamente positivo e declara que dessa vez eles certamente derrotarão a Hydra. Em outro lugar, um homem suspeito recebe a informação de que alguém chamado a Bela Adormecida está em uma certa cidade. Hanson é quem dá essa informação e revela que a Bela Adormecida se juntou a Laos. O homem fica preocupado, pois estão ficando sem tempo. Então Hanson deve expulsar Laos da cidade imediatamente. Obrigado por assistir ao meu resumo e inscreva-se no canal para mais vídeos. O grupo volta ao pântano para confrontar a Hydra, e felizmente ainda não se regenerou, então eles não terão tanto trabalho assim. Margalus rapidamente elabora um plano de ataque e diz que ele e Lila ficarão na frente. Armia fornecerá suporte mágico e Sibéria se esgueirar por trás. Ele está quase pronto para a reparação, mas Lila pede uma pausa, porque não há como ficar na linha de frente sendo que ela é uma curandeira. Margalus fica confuso, pois Laos sempre lutava na linha de frente com eles, e Lila não consegue acreditar que eles obrigaram o antigo curandeiro a lutar na linha de frente, mas Laos nunca pareceu se importar. Na verdade, Sibéria lembra que Laos às vezes acertava golpes muito bons, e também foi ele que cortou a cabeça da Hydra. Lila fica incrédula ao ver isso, mas Margalus não espera que ela faça algo assim. Se ela diz que não pode lutar na linha de frente, ele aceita. Mas, para ter certeza, ele pergunta se ela é capaz de lançar feitiço de desintoxicação para neutralizar o veneno da Hydra. E isso ela realmente pode fazer. Então Margalus diz a todos para se posicionarem e derrotarem a Hydra. De volta à cidade, Laos e Marcena acabaram de retornar de sua última incursão no labirinto. Yama está feliz em ver que trouxeram mais gemas para vender, mas ela lembra Laos para não forçar muito Marcena, pois ela ainda é uma aventureira nova. Laos garante a ela que está sendo muito cuidadoso nas lutas em que se envolve. Armin fica contente de saber que ele está sendo cauteloso. Mas ainda há um limite que duas pessoas podem fazer. Então ela sugere que Laos e Marcena considerem recrutar novos membros para o grupo para facilitar as coisas. Laos concorda que mais membros tornariam as coisas mais fáceis, mas no fim das contas ele decide que não vale a pena o incômodo, já que ele e Marcena estão ganhando bastante dinheiro como estão. Amer admite que está certo, já que com o que ele ganha ultimamente, eles poderiam alugar uma casa em vez de ficarem pousadas se quisessem. Marcena não fazia ideia que era possível alugar uma casa na cidade, então Amer explica que há um limite para a quantidade de equipamento e itens que se pode armazenar em uma pousada, mas isso não é um problema quando se tem um quarto privado. Embora seja bastante caro, o verdadeiro valor surge quando há um grupo de homens e mulheres, então a privacidade extra permite atividade noturna. De repente, Marcena parece muito interessada em alugar uma casa privada, por algum motivo, mas ao ver que Laos não reagiu, Amer duvida que a atividade noturna seja uma possibilidade nesse caso. Falando em casa privada, Laos lembra que o grupo Lâmina Relâmpago também tinha uma casa privada, embora o forçassem a dormir no armário de armazenamento, então não era muito confortável para ele. Amer ri de como Laos era maltratado, mas para fazer-o sentir melhor, ela informa que ele teve sorte por ter sido banido do grupo Lâmina Relâmpago. Desde que ele foi expulso, Margalus e o restante do grupo Lâmina Relâmpago não conseguiram completar nenhuma missão. Margalus não entende o motivo, mas Lila percebe claramente que ele é incapaz de reconhecer que não é forte o suficiente para enfrentar uma Hydra de frente. Margalus ouve isso e está prestes a começar a gritar novamente.
mas Lila pede que ele se cale. Caso contrário, ela não conseguirá se concentrar em ajudar Armin a se recuperar. Armin estava gravemente ferida e envenenada, então Lila realmente precisava se concentrar. Enquanto isso, Sibéria diz a Margulis que, por mais que odeie admitir, Laos pode ter sido mais valioso do que eles imaginavam. Embora ele não fosse bom em cura, ainda conseguia cumprir seu papel, e também não percebeu que eles estavam enganando com relação ao dinheiro, então era o membro perfeito para o grupo. Margulis realmente gostaria que Laos não tivesse saído, mas Sibéria lembra que foi ele que expulsou Laos do grupo, e ainda fez um grande alarde sobre isso. Margulis havia esquecido completamente disso, mas se fosse ele que expulsou, então seria fácil botá-lo de volta. Tudo o que precisavam fazer é pedir, e está certo que Laos retornará imediatamente ao grupo, porque afinal eles são um grupo famoso. Então ninguém recusaria um convite para se juntar a eles. Embora neste momento Sibéria esteja começando a questionar se ela mesma deseja permanecer no grupo. No dia seguinte, Lila finalmente termina de curar Armia. Ela acorda e agradece pela cura, mas Lila está apenas feliz por tê-la ajudado. Ela pergunta se Armia está bem o suficiente para comer. Como a resposta é afirmativa, Lila desce para buscar comida para ela. No entanto, ao descer e perguntar onde está a comida armazenada, percebe que Sibéria e Margus desapareceram, e ela não tem ideia de onde eles foram. Margus e Sibéria estão atualmente na guilda, e Margus proclama em voz alta que está disposto a permitir graciosamente que Laos retorne ao grupo mais uma vez. Todos param o que estão fazendo e olham em descrença, e Laos é o mais chocado de todos. Então pede que Margus repita o que disse, porque não há como ele realmente ter dito algo tão estúpido. Margus repete, e Laos não estava enganado, mas ainda sabe como a resposta é um pedido tão ridículo. Ao mesmo tempo, Marcene e Armin vê o que está acontecendo, e Armin explica que o loiro é o líder do grupo que expulsou Laos, e agora está tentando voltar como se nada tivesse acontecido. Laos, obviamente, não está se divertindo com o discurso de Margus, mas, antes que possa dizer algo, Margus assume que ele pode estar chateado pelo fato de ter enganado com relação ao pagamento, enquanto estava no grupo. Então Margus pede desculpa e age como se tivesse sido um acidente honesto. Ele promete que Laos receberá uma parte justa dessa vez, além deles realmente precisarem de sua ajuda, já que a nova curandeira que Margus contratou não é muito útil em combate. Sibéria acha que não há como Laos aceitar o pedido de Margus, mas, para sua surpresa, Laos realmente agradece a Margus pela oferta. Marcena se recusa a deixar que Laos seja roubado dela, dizendo que Laos nunca mais se juntará ao grupo deles. Laos toca o ombro dela e diz a Marcena que não precisa se preocupar em deixá-lo. Em seguida, ele se vira para Margus e diz que só está agradecendo por educação, mas não tem interesse em se juntar ao seu grupo novamente. Margus não consegue acreditar que foi rejeitado, então começa a ficar desesperado e acusa Marcena de tentar usar Laos, porque percebeu que ele realmente é útil de se ter por perto. O gesto agressivo de apontar de Margus começa a irritar Laos, que agarra a mão de Margus, e avisa que, se ele fizer alguma coisa para machucar Marcena, Laos vai garantir que seu corpo fique irreconhecível de tão desfigurado. Em seguida, Laos se vira para sair, e Marcena faz uma pausa para esfregar na cara de Margus uma última vez. Depois que eles se vão, Margus não sabe o que fazer, mas ele ainda tem que derrotar aquela Hidra. Então ele grita para Armis que recomendar um novo aventureiro para seu grupo, de preferência alguém que possa lutar na linha de frente ao lado dele. Armis realmente não quer lidar com ele, mas parece que não será necessário, porque um aventureiro sai da multidão. Esse cara parece ter completamente todas as missões secundárias antes de chegar ali. O homem misterioso se oferece para entrar no grupo de Margus e pergunta se ele está satisfeito com seu nível de força. Margus analisa o cara, e ele definitivamente parece forte, mas para ter certeza, Margus decide testar suas habilidades com a espada. Ele saca sua espada e avança contra o homem, mas com um simples golpe de espada, o homem desarma Margus instantaneamente, fazendo parecer estúpido na frente de toda a guilda. Depois de recuperar da humilhação, Margus diz que aceitará o homem em seu grupo. No entanto, Sibéria acha que não é uma boa ideia confiar em um homem mascarado, mas Margus diz que não tem escolha. Se não derrotarem a Hidra, a reputação da Lambda Relâmpago como um grupo forte vai afundar como uma pedra. Margus se aproxima do homem e pergunta seu nome, ao que o homem responde que se chama Shig. Enquanto isso, com Laos e Marcena, Marcena está se olhando no espelho quando ouve alguém batendo na porta de Laos. Ela vai verificar quem é e encontra Sheila na porta de Laos. Por algum motivo, o primeiro pensamento de Marcena é que Sheila está tentando dar em cima de Laos, mas depois de pensar melhor, percebe que isso não pode ser possível. Quando Laos finalmente abre a porta, Sheila informa que há convidado esperando ele lá embaixo, o que surpreende Laos. Ele decide encontrar para ver quem é. Ao descer, Laos e Marcena encontram com Armia e Lila, embora Armia se sinta mal por vir até ele com um pedido tão ousado. Ela pergunta se Laos poderia ajudá-la apenas dessa vez. Margus ainda pretende ir para aquela Hidra e até contratou um novo guerreiro para ajudar na missão, mas Lila não acha que isso será suficiente para vencer.
Por um lado, Margus ainda é teimoso demais para comprar uma porção de antídoto, porque custa dinheiro e ele nunca vai perceber o quão imprudente está sendo até que alguém acabe morrendo. Armia sabe que é tarde demais para pedir desculpa agora, mas ela reconheceu a força de Laos. Se ele não tivesse cortado a cabeça da Hydra da última vez que enfrentaram, todo o grupo teria sido aniquilado. Laos ainda acha que não fez tanto assim, mas ele aponta que o grupo lutou para sobreviver contra uma Hydra que estava perdendo duas cabeças. Então teriam sido todos mortos se estivesse em perfeitas condições. Laos pergunta exatamente o que Armia está pedindo para ele fazer, e Armia se levanta e diz que ela quer que ele lute com eles, porque está certa de que podem derrotar a Hydra se ele estiver presente. Ela está basicamente pedindo para ele voltar para a Lâmina Relâmpago, mas Laos já teve essa conversa com Margus ainda cedo hoje, e sua resposta continua a mesma. Mas se pergunta por que Armia parece estar tão determinada a ajudar Margus, já que toda a situação deve ser horrível para ela lidar. Sim, Armia acredita que Margus tem muitos defeitos, e, quando digo muitos, são muitos mesmo, mas mesmo assim, ele ainda é seu companheiro de grupo. Marciana fica furiosa ao ouvir isso, porque Laos também era seu companheiro de grupo, mas Armia não fez absolutamente nada para apoiá-lo quando ele estava sendo maltratado. Armia começa a chorar e pede desculpa pelo que fez com Laos, mas na época ela estava com medo de que, se não seguisse o que o Margus dizia, seria expulsa do grupo também. Ela é uma nova aventureira, então não conhece outros grupos para ir, mas agora percebe que o que fez foi errado e que Margus estava errado o tempo todo. Mesmo que ele não concorde com a maneira de Margus agir, ainda assim ela não quer que ele se mate em uma batalha impossível de vencer. Lila diz a Laos que Armia está sendo sincera em suas desculpas, e que ela tem sofrido com isso há muito tempo. Laos se levanta e diz a Armia que não guarda rancor contra ela, então ele aceita seu pedido de desculpa, mas ainda não tem intenção de voltar para o grupo de Lâmina Relâmpago. Armia fica decepcionada, mas aceita sua resposta e promete que não irá mais incomodá-lo com isso. Nesse momento, Mari chega com a refeição completa para animar Armia, já que ela parece estar bem pálida. Enquanto Armia come, Laos conversa com Lila e pergunta se há alguma maneira dela tirar Armia do grupo de Margus. Se houvesse, ela não teria vindo aqui em primeiro lugar. Laos sabe como Margus trata as pessoas, então sugere que Lila deveria sair do grupo de qualquer forma, mas ela se recusa, já que isso significa deixar Armia sozinha sob a liderança daquele idiota. No dia seguinte, Margus finalmente apresenta Lila a Shig, já que eles irão lutar contra ele novamente hoje, mas ela parece que conhece ele de algum lugar e quer ter uma conversa com ele. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e por que está disfarçado, mas Shig ainda está tentando fingir que nunca conheceu Lila antes, então ela tenta se afastar. Enquanto ele faz isso, ela nota a espada em suas costas, que pertencia a uma pessoa chamada Ronaldo, e o acusa de tê-lo roubado. Shig nega e diz que a espada foi dada a ele como um presente, então ele não é um ladrão. Ele pode ter sido livrado de acusações de roubo, mas o fato de ter admitido conhecer Ronaldo deixa ela ciente de que ele está realmente o mesmo Shig que ela conheceu antes. No entanto, ela decide manter a identidade secreta dele escondida, já que parece ser importante para ele. Mais tarde naquele dia, Laos e Marciana não conseguem deixar de se preocupar com Armia e o resto da Lâmina Relâmpago, porque não tem ideia de se eles realmente estão prontos para a batalha ou não. Esse foi o fim do episódio 3. Inscreva-se no canal para não perder nada.